Libertadores da América. Até os jornais da Argentina admitiram, foi um grande erro. Bolsonaro continua subindo. Nova pesquisa Datafolha confirma alta constante desde o atentado em Juiz de Fora. Haddad, com votos herdados de Lula, segue em segundo e promete isentar mais pobres do imposto de renda. Vítimas da ditadura em Boa Vista, Roraima. Venezuelanos na fila por um prato de comida. Temporal na madrugada. Chuva e vento forte castigam São Paulo. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. A quinta-feira dos candidatos à presidência foi movimentada. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, negou hoje que pretenda recriar o imposto da CPMF se for eleito. Nas redes sociais, Bolsonaro diz que querem criar pânico, pois estão em pânico com sua chance de vitória. Esta semana, o economista Paulo Guedes, escolhido por Bolsonaro para o Ministério da Fazenda, anunciou interesse em recriar o imposto. O candidato do PT, Fernando Haddad, disse que sua subida nas pesquisas eleitorais não foi só por causa do apoio do ex-presidente Lula. Disse que, se isso fosse verdade, a transferência de votos seria automática também na eleição para governadores, principalmente em regiões onde Lula tem grande apoio. O petista ainda prometeu isentar imposto de renda de quem recebe até 5 salários mínimos. O tucano Geraldo Alckmin quer usar todas as armas que tem para tentar chegar ao segundo turno. Isso inclui aumentar os ataques a Bolsonaro e Haddad. Ciro Gomes questionou se Haddad teria força para proteger o Brasil do avanço do nazismo e disse que o candidato do PT não conhece o país. Será que o camarada que acabou de perder a reeleição em São Paulo vai dar conta de proteger o Brasil contra o avanço do nazismo, do fascismo, do extremismo militarista? Marina Silva, do Podemos, disse hoje que os eleitores não devem votar baseados nas pesquisas eleitorais e que os grupos que querem a polarização do país desejam que o povo desista de seu voto e se oriente exclusivamente pelo que os estudos apontam. O candidato do Podemos, Álvaro Dias, afirmou em entrevista que votar no menos pior é assinar atestado de burrice. Me perdoem os defensores do voto útil. É assinar um atestado de burrice. Porque é óbvio que o eleitor tem que escolher o melhor. Há exatamente 17 dias das eleições, o primeiro turno parece estar se definindo. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad lideram as pesquisas e deixam os outros para trás. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, continuam liderando as pesquisas. Bolsonaro abre vantagem entre os mais ricos e atinge 28% das intenções de voto. Ele agrada mais a classe média alta, em especial na região sudeste, que tem o maior número de eleitores no país. Fernando Haddad está com 16%. O Pesquisa lidera no Nordeste, principalmente nas regiões mais pobres. Segundo especialistas, o primeiro turno está se definindo com uma popularização clara entre a direita e a esquerda. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro lugar com 13%. Geraldo Alckmin na sequência com 9%. E Marina Silva tem 7% das intenções de voto. Venezuelanos correm e fazem filas de dobrar quarteirão para ganhar comida em Boa Vista, capital de Roraima. O número de imigrantes venezuelanos em Boa Vista está aumentando cada vez mais. A capital de Roraima promove ações de distribuição de comida que atraem as pessoas que fugiram da crise na Venezuela.
As filas chegam a dobrar as esquinas sempre que alguma organização oferece alimento. Quase sempre, os refugiados têm que caminhar várias horas para chegar aos pontos de doação. Os voluntários que ajudam a distribuir a comida dizem que o número de imigrantes aumenta a cada dia e que nem todos os que chegam para receber alimento conseguem comer, pois a comida logo acaba. Esses voluntários também dizem que há muita correria sempre que alguém oferece esse tipo de ajuda. São cerca de 500 pessoas por dia que atravessam a fronteira. Mas em Boa Vista, a segunda capital menos populosa do país, os venezuelanos já somam 7% da população, afetando diretamente a vida dos moradores. Acampamentos improvisados e a ocupação de prédios abandonados já viraram rotina. Além disso, sempre acontecem desentendimentos entre a população local e os imigrantes, muitas vezes com violência. Mas sempre há aqueles que se mostram dispostos a ajudar. Acompanhe agora as notícias internacionais. O líder norte-coreano Kim Jong-un quer realizar uma segunda cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É para acelerar a desnuclearização, segundo ele. A informação é do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Ele também informou que Kim deseja oficializar o fim da Guerra da Coreia para que Pyongyang dê passos maiores em direção ao abandono de programas nucleares. Uma pessoa não identificada abriu fogo em um complexo de depósitos ao norte da cidade de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, matando e ferindo várias pessoas. A prefeitura do condado de Hartford informou que o suposto autor dos ataques está em estado crítico no hospital local. Segundo a imprensa americana, 3 pessoas teriam morrido e outras 2 ficaram feridas no incidente. Quase 30 passageiros de um avião na Índia começaram a sangrar pelo nariz e orelhas, porque a tripulação havia se esquecido de regular a pressurização na cabine. O avião da Jet Airways, que transportava 166 pessoas de Mumbai a Jaipur, voltou a Mumbai quase 1 hora depois da decolagem. A Jet Airways, segunda maior companhia aérea do país, informou que a tripulação do voo foi afastada à espera de uma investigação. Mais de 5 milhões de crianças estão ameaçadas de fome no Iêmen. O número foi divulgado pela ONG Save the Children, enquanto o conflito se agrava e os preços dos alimentos e do combustível aumentam. Em um relatório, a organização britânica advertiu para o risco de uma fome sem precedentes neste país, que vive a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU. Temos mais de 8 milhões de pessoas que sofrem com a fome no Iêmen, o que é um número astronômico comparado com outros conflitos no mundo, e metade são crianças. Então a situação é que o porto de Hodeida está deteriorado, e se o fornecimento de comida for cortado, mesmo que temporariamente, 1 milhão de crianças vão correr o risco de ficar subnutridas. Muita gente ficou acordada até depois da meia-noite acompanhando a tempestade que causou estragos na cidade de São Paulo. Árvores foram derrubadas pelo vento e parte da cidade ficou sem energia elétrica. Um temporal no início da madrugada causou alguns transtornos na capital paulista. A chuva afetou a energia elétrica de várias partes na cidade, principalmente na Zona Sul, onde os ventos chegaram a até 62 km/h, segundo os registros do aeroporto de Congonhas. A força do vento foi o suficiente para derrubar árvores, que bloquearam algumas vias na Zona Sul. Um carro foi atingido, mas ninguém ficou ferido. O shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, teve parte de uma estrutura provisória derrubada pela ventania. O estabelecimento afirmou que não tinha ninguém no local na hora do acidente e que ninguém se feriu. E agora nós vamos à previsão do tempo com Desirê Brant. Desirê. Oi Camila, oi Hermano. Hoje o dia começou com fortes temporais no centro e sul do Brasil. Estas são as imagens de satélite da madrugada de hoje, quando foram registradas pancadas de chuva com muita ventania e houve até queda de granizo em alguns lugares. Ainda chove agora no final desta quinta-feira e amanhã tem mais previsão de chuva. Isso por causa de áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil e tem também uma frente fria passando bem
nem de raspão pela costa. Por isso que amanhã tem previsão de chuva em toda essa faixa que vai desde a costa do Sudeste até boa parte da região norte do Brasil. Quanto à temperatura, o dia deverá começar com 17 graus em Porto Alegre e no Nordeste o dia já começa bem abafado na maioria dos municípios. A mínima prevista é de 25 graus em Fortaleza e também em Natal. No período da tarde vai fazer calor em praticamente todo o Brasil, mesmo onde tem previsão de chuva. Até no sul do país vai esquentar. No Rio Grande do Sul, a chuva vai embora e a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus na capital dos gaúchos. Em Curitiba, o sol aparece entre nuvens, a chuva dará uma trégua e a máxima prevista para amanhã é de 25 graus. No Rio vai chover bem rapidinho e a máxima vai passar dos 30 graus. Em Brasília vai fazer 34 graus e tem previsão de chuva forte na capital do país. Em São Paulo, amanhã ainda deve chover um pouco, mas o sol já aparece mais vezes, por isso que a temperatura sobe, chegando aos 27 graus. Mas é a partir do fim de semana que o tempo seca e a temperatura vai lá no alto. Até o começo da semana que vem, a máxima deverá chegar aos 32 graus. E lembrando, é neste fim de semana que começa a primavera no hemisfério sul. A nova estação tem hora marcada para chegar, às 22 horas e 54 minutos do horário de Brasília, na noite do sábado. Valeu, Desirê. A seguir, o golpe contra o Cruzeiro na Libertadores. E mais uma reportagem sobre a Coreia do Sul. Hoje o assunto é tecnologia. Voltamos já. Nossa repórter Camila Tosini foi às ruas de São Paulo ver as vantagens de trocar o carro próprio pelo Uber. Vamos acompanhar. Mais de 13 milhões de pessoas usam Uber no Brasil e, de acordo com dados da própria empresa, o aplicativo que chegou tímido ao país em 2014 viu seu público crescer mais de 12% em um ano. Segundo este economista, são vários os motivos que levam cada vez mais pessoas a utilizarem este meio de transporte. E uma questão também que está dando impulsionando muito também é a questão dos congestionamentos. Então, o tempo que a pessoa perde no congestionamento, então, ele prefere pegar um aplicativo que, nesse meio tempo, ele já vai trabalhando dentro do próprio veículo e ele vai ganhando tempo do que ele ficar na direção do trânsito. Né? Mas é para economizar que muita gente tem preferido trocar o carro pelo Uber. É o caso da Gabriela. Ela abriu mão do carro depois de fazer as contas e descobrir que andar de Uber sai bem mais barato. Às vezes numa saída a gente acaba indo no shopping, estacionamento, vai no restaurante, tem o valet, estacionamento também de empresa, a gente reduz até uns R$120 mensal e no Uber eu gasto R$10 para vir trabalhar. Gabriela usa o aplicativo para tudo, para ir ao trabalho, levar o filho para a escola e sair nos finais de semana. O economista afirma que se desfazer do carro para usar só o aplicativo é uma tendência mundial. Mas ele alerta que é preciso considerar alguns pontos antes de tomar essa decisão, já que o preço pelo quilômetro rodado do Uber custa mais caro do que o carro próprio. Primeiro ele tem que saber quanto que ele usa, qual é a distância que ele percorre em média por dia, para ele poder saber quanto custa de um carro e quanto custa de um Uber, quanto custa de um táxi. Né? Prestar atenção na segurança também é fundamental. Primeira coisa é avaliar a pontuação do motorista. Isso é inevitável você olhar. Na hora que ele te ranquear quem é, você tem que ver qual que é a pontuação dele, para você ter um histórico da quantas viagens ele fez, 2.000, 3.000, 4.000 viagens. Quer dizer, é uma pessoa que já tem uma série histórica dentro da Uber. E agora o futebol, com Fernando Vanucci. Vai lá, Vanucci. Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal. Olha, o que fizeram com o Cruzeiro ontem é uma das coisas mais criminosas que o futebol tem mostrado nos últimos tempos. Vamos ver como é que foi. Boca Juniors e Cruzeiro na Bombonera. O Boca foi melhor, é verdade. 35 minutos, Zárate aproveitou sobra de cobrança de escanteio. Tabelou com Pérez, recebeu sozinho dentro da área. De frente para Fábio, tocou com estilo no canto. Boca 1-0.
O jogo seguiu sem grandes emoções até os 29 do segundo tempo, quando o Cruzeiro foi prejudicado. Cruzamento, Dedé, um dos melhores em campo, subiu para a disputa, acertou a cabeça no queixo do goleiro Andrada, em lance casual. Enquanto o goleiro recebia atendimento, o árbitro Eber Aquino, paraguaio, foi chamado pelo árbitro de vídeo e depois de analisar a imagem, mostrou cartão vermelho direto para o zagueiro Dedé. Um absurdo erro da arbitragem. Ainda atordoada, a defesa do Cruzeiro bateu cabeça aos 36. Quando rolou cruzamento, Edilson acertou a bola em Henrique na tentativa de afastar. Pablo Pérez pegou a sobra e encheu o pé, sem chances para Fábio. Final, Boca 2-0. No jogo de volta, dia 4 no Mineirão, Cruzeiro precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis. Para se classificar no tempo normal, terá de vencer por 3 gols de diferença. Também pelas quartas da Libertadores, Independiente e River Plate empataram 0-0. Jogo de volta, dia 2 de outubro. E hoje, o Palmeiras enfrenta o Colo-Colo em Santiago do Chile. Oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense venceu o Caracas na Venezuela 2-0. 2 gols de Rafael Veiga. O primeiro, 41 do primeiro tempo. E o segundo, este aí, de cabeça aos 27 do tempo final. Jogo de volta, dia 3 de outubro. Hoje mais 2 jogos pela Sul-Americana. Deportivo Cuenca, do Equador, e Fluminense, em Quito. Bahia e Botafogo, na Fonte Nova. E olha, gente, tem uma novidade, hein? O Wagner Pires de Sá, que é presidente do Cruzeiro, o lance do Dedé ontem, ele seguiu direto da Argentina para o Paraguai, onde fica a sede da Conmebol, né? A entidade que organiza a Libertadores. Lá, o presidente do Cruzeiro vai reclamar do cartão vermelho, reclamar feio, dado pelo árbitro paraguaio Eber Aquino. Ele vai pedir simplesmente a suspensão do cartão que o mundo hoje comenta, o mundo todo viu que foi dado erradamente pelo árbitro paraguaio. Quer dizer, o Cruzeiro pode até contar com o Dedé no jogo de volta no Mineirão. Ficamos por aqui. Hermano. Obrigada, boa noite. É isso aí, não é? Não é não, irmão? O pessoal lá de Minas, principalmente os torcedores do Cruzeiro, em Belo Horizonte, estão magoadíssimos, incluindo o Vanucci. Né? E agora a gente vai continuar aí mais ou menos no assunto. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a dança de salão ainda faz muito sucesso e atrai um público bem animado. É o que mostra a repórter Juliana Casanato. Aquela cena de ficar em uma cadeira de balanço, sentado, vendo a vida passar, correndo risco até de adquirir uma depressão? Pois é, essa é uma realidade bem distante desse grupo que você vai conhecer agora. É em centros de integração de idosos como esse que encontramos uma galera animada. Os bailes com banda ao vivo se tornaram rotina. Homem com mulher, mulher com mulher ou até sozinha. O importante mesmo é dançar. Faço dança de salão, danço. Eu danço na União dos Sargentos, eu danço no Bolero e danço aqui. Eu levo o meu personal, que é o Sidney Romero. Ele vai comigo e com uma amiga minha. Em busca de qualidade de vida, seu Eduardo não abre mão de um bom baile. Amizades, bom papo e, melhor, diversão. Quanto mais você interage, quanto mais você faz exercício, mais você tem qualidade de vida. É no ritmo da música que os pés acompanham. Para cada estilo musical, um parceiro diferente. Aos 90 anos de idade, seu Dário comemora a boa forma, nos dando uma pequena demonstração de passos largos que costuma dar na vida. Já me confidenciaram que o senhor é o melhor dançarino aqui do baile, isso é verdade? Em parte, né? Pela idade, sou um dos melhores, né? É, já deu para perceber que aqui a tristeza não tem vez. Nas caras dessa paixão, meu coração prisioneiro está, me determinação. E na
terceira reportagem da série sobre a Coreia do Sul, o RB Notícias mostra hoje como a tecnologia tem conquistado cada vez mais importância no país. Se a Coreia do Sul pudesse ser definida hoje em uma só palavra, seria tecnologia. Os celulares, os aparelhos de TV e os computadores que chegam ao Brasil são apenas uma pequena parte do que é produzido na Coreia. A tecnologia é uma das mais avançadas do mundo. Ela está inclusive no banheiro dos sul-coreanos. Este vaso sanitário eletrônico, por exemplo, tem controle de temperatura no assento, diferentes tipos de jatos d'água para limpeza íntima e até rádio. E é claro, toda essa tecnologia também está nos carros. A Rede Brasil esteve em um showroom interativo da Hyundai, na cidade de Goiânia. Nesse lugar repleto de cores, luzes, movimentos e sons, o visitante pode acompanhar o processo de construção de um veículo de forma sensitiva. O passeio começa com a apresentação do minério de ferro, que é a base de um carro. O visitante pode ainda escolher uma peça e ver ela sendo fabricada na sua frente. Em outra sala, a tecnologia usada no airbag é mostrada com a simulação de batida e os visitantes podem sentir este teste de maneira virtual. Já a aerodinâmica é mostrada em uma projeção muito realista, onde o visitante entende a ação do vento agindo no carro. Esses cilindros de metal representam o design. Eles se movimentam delicadamente e são programados para criar diversos formatos, como o de um carro. Nossa equipe também visitou estúdios de filmagem e as 4 maiores emissoras da Coreia do Sul. Todas têm estruturas gigantescas com cidades cenográficas e tecnologia de ponta. Os sul-coreanos têm investido e avançado muito em cinema e televisão. O país é hoje um dos grandes fornecedores de séries e filmes do Netflix. Com legendas em português, inglês, espanhol e francês, as produções sul-coreanas têm ganhado o mundo. Os efeitos especiais criados por eles, por exemplo, são compatíveis com Hollywood. Não deixam nada a desejar. Enquanto a maior parte do mundo sonha com a indústria 4.0, que significa modernidade, qualidade e lucro, os sul-coreanos já chegaram lá. O segredo? Investimento em pesquisa, inovação e formação de profissionais cada vez mais qualificados. E você acompanhou aqui no RB Notícias as seguintes notícias. Bolsonaro continua subindo. Nova pesquisa Datafolha confirma alta constante desde o atentado em Juiz de Fora. Haddad, com votos herdados de Lula, segue em segundo e promete isentar mais pobres do imposto de renda. Vítimas da ditadura em Boa Vista, Roraima. Venezuelanos na fila por um prato de comida. Temporal na madrugada. Chuva e vento forte castigam São Paulo. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Boa noite.